ainda sobre os escândalos envolvendo as Forças Armadas. Nos últimos 2, 3 anos, dezenas, falcatruas, contratos irregulares, tem investigação do TCU nos Estados Unidos, Viagra superfaturado, emprego de oficiais recebendo soldo ainda, mais salário civil no governo Bolsonaro. Entre tantos escândalos, ainda temos a estrutura de funcionamento da Justiça Militar, que é ineficiente. Prova disso, podemos ver como que é os trabalhos desse tribunal na posse deste ano do novo presidente do STM. Eu pude assistir, fiz questão de assistir na íntegra a posse que ocorreu, com a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente em exercício, eleito democraticamente pelo voto. Olha, por aí só, nenhuma menção mais incisiva e totalmente repudiando os atos golpistas, para começo de conversa. Não teve para o reforço democrático. En passant, alguns comentários das pessoas que se pronunciaram. Estava presente também o ministro Alexandre de Moraes, que conduziu o TSE nessas eleições passadas. Estava presente Lewandowski, entre outras autoridades judiciárias. Pasmem, nesta cerimônia de posse, as falas ficaram unicamente restritas aos membros do Superior Tribunal Militar e também algumas pessoas do corpo de andamento dos trabalhos, acho que do Ministério Público Militar. Pasmem, não se pronunciou o ministro Alexandre de Moraes, não se pronunciou, não foi dada a palavra igualmente ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ficou lá sentado ao lado do presidente do STM, que estava sendo empossado, não falou nada. E isso mostra, sem dúvida nenhuma, que é uma grande força corporativa. Eles vivem num mundo paralelo, num mundo próprio, em torno do próprio umbigo, olhando unicamente para si, como se toda a nação tivesse à disposição deles. Como se fossem os únicos e principais, né, atores, assim, digamos, da sociedade brasileira e do Estado brasileiro. Então, a reforma desse STM é urgente. Mas veja só, não somente fazer uma birra e rechaçar esse modo de condução, mas trazer pessoas de competência, que são atuais ministros do STM, todo o corpo que trabalha lá, trazer para o bom senso, para a realidade. É muito importante a justiça militar, desde que funcione. Saia desse corporativismo, tenha a coragem que eles mostram ter, a gente percebe, de enfrentar o crime, de enfrentar as irregularidades, os delitos cometidos por militares em exercício. E são muitos, milhares. Os processos todos chegassem ao STM são milhares. Então é importante o STM, desde que funcione. Porém, para ficar fazendo apadrinhamento, passando a mão em cima de militar irregular, não dá. A gente tem que rever isso. É incrível, vocês veem a posse do presidente do STM, ele cita familiares, homenageia as esposas, muito bem. Mas você tem uma autoridade mundial, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que é requisitado no mundo todo, não foi dada a palavra, inclusive para o reforço da República. É onde a gente percebe que, de fato, aquela tese que se diz que o primeiro órgão colegiado, né, de justiça é o STM do Brasil, fundado ainda por Pedro II, esse órgão ele ainda tem requisito de monarquia.
E isso vai passando para todas as Forças Armadas, como que os cargos de generalato, brigadeiros, almirantes, major, como se fossem cargos, como se fossem funções, postos da monarquia, estados, né? É uma postura, que a monarquia tem isso, uma postura exemplar, para servir de espelho para toda a coletividade. Os países monárquicos têm isso. Um exemplo das tradições, dos costumes, é assim na Inglaterra, é assim na monarquia espanhola e outras monarquias, né? Todo o conjunto da realeza funciona como uma referência de valores, de condutas. Mas a gente está numa república, não pode manter generais como se fossem majores, generais, brigadeiros, como se fosse conde, né? Como se fosse cargos da realeza, barão, tá certo? Porque a história é outra. Daí a gente não pode de jeito nenhum ignorar isso. Nas oportunidades, questionar esse andamento, que não tem sentido da justiça militar. Tudo errado. Não é republicano, simplesmente. Não é republicano. Eles não passaram a história, não deram um salto na história. Estão lá ainda atolados em 1800 e pouco. Essa é a mentalidade que a gente vê. Tá certo? O presidente da República presente não se pronunciou. Ministro do Supremo, autoridade imprescindível, não se pronunciou. Ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, bem dizer ainda em período pós-eleitoral imediato, não se pronunciou. Apenas eles falaram. Corporativismo que chega à patologia de tanta vaidade, de tanto narcisismo, sem ter um benefício para todo o conjunto da população brasileira. É muito caro esse andamento e que, se não funcionar a curto prazo, viu? Se não funcionar como deve funcionar, a gente precisa começar a avaliar a extinção do STM. Porque para estar fazendo o que fez, de pegar um cabo, um suboficial, tá certo? Colocar lá dentro das atas do Supremo, que ele está morto, quando não está. Para a viúva, que não é viúva, receber a pensão quando foi expulso, foi o caso agora, o escândalo que saiu agora, envolvendo esse corrupto, esse coronel Cid aí, tinha um lá que estava passando por morto com a chancela do STM para a viúva receber um soldo de 20 mil reais por mês. Isso é corrupção. Corrupção da mais gritante que tem. Então, se eles não cumprirem com o papel que devem cumprir numa civilização, a gente tem que pregar a extinção desse tribunal. Não já tem a Justiça Comum, não já tem o STF? Pronto, é por aí.